Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a fada Aisha, a terapeuta feérica, num bate-papo sobre o mundo das fadas e suas curiosidades. Então, Aisha, fica à vontade, se apresenta, fala um pouco sobre você e fale um pouco sobre essa vivência com as fadas, como ela surgiu, como isso chegou na sua vida até o ponto de você começar a transmitir essa mensagem. Você falar para uma fada falar é complicado, né? Porque as fadas trazem muita questão da alegria, da expansão, e aí se deixar a gente fica falando aí sem parar, né? Mas enfim, eu sou a Graziele, mas conhecida no meu trabalho como Aisha. Aisha porque tem uma explicação que eu vou chegar lá, mas eu, desde pequena, eu sempre gostei do universo das fadas, né? Sempre acreditei que tinha alguma coisa além, né? E eu sempre via fadas nas plantas, né? Então, dependendo da planta, eu enxergava naquela planta uma fada, um ser mágico, só que ninguém acreditava em mim quando era pequena. E aí voltou-se muito para desenho, né, infantil, que nem Tinkerbell e tantos outros aí. Só que eu falava, não é isso, não é isso, e ninguém me ouvia. E aí passou-se o tempo, e passou-se muito tempo, diga-se de passagem, e eu estava passando por um tratamento terapêutico. Aí eu fiz uma mesa radiônica com uma outra terapeuta, que é a mesa radiônica dos orixás. Tive um bom resultado, só que aí como eu já tinha conhecimento no mundo dos orixás, né, na Umbanda, eu comecei a falar para para mestra que dava aula, que eu tinha coisas para contribuir. E aí ela abriu esse espaço para mim, para eu contribuir com a mesa dela. Aí acabei contribuindo bastante, inclusive, até para a abertura de novos portais, para a melhoria dos portais que já existiam. E aí chegou um momento que ela falou assim, eu não consigo mais, porque todo esse processo de receber uma mesa radiônica, criar essa mesa radiônica, ou qualquer processo de autoconhecimento e expansão, a gente passa por muita transformação. E aí ela falou, não consigo mais até aqui, eu acho que agora é hora de você refletir e pensar algo para você. E aí eu comecei a receber, né, intuições, receber coisas, eu via coisas, sonhava muito, voltei a sonhar com fadas, isso depois de muitos anos, né? Pulei uma parte aí da infância para adulta já. E aí eu falei assim, eu acho que é isso, então. Porque eu comecei a sonhar muito com o universo de Gaia, sonhar muito com o universo dos elementares, comecei a ter mais contato ainda, né, com os universos elementares, com o reiki, enfim. E aí fiz um montão de curso, porque a gente que é terapeuta, normalmente, a gente sai fazendo um curso, daqui a pouco faz outro, e nunca mais para, né? E aí eu voltei muito para esse universo das fadas, né? Eu fiz um curso internacional, né, de fadas, que foi traduzido para o Brasil. E aí eu comecei a ver que tudo que eu acreditava em relação às fadas começou a cair por terra, porque a gente, como eu disse, né, a gente foi ensinado as fadinhas lá dos desenhos animados. E aí eu falei assim, mas ainda assim eu quero entender. E aí até hoje eu ainda me surpreendo às vezes, quando eu leio um livro diferente, e aí eu vejo algumas coisas, mas aí eu procuro trazer o que condiz com o meu trabalho, né? E aí eu fiz uma iniciação xamânica, e nessa iniciação eu vi a Aisha, né? Só que ela não tinha dado nome, não tinha dado nada, eu só vi, era um ser enorme, grande, diferente do que todo mundo fala, que fada é pequenininho, do que. E aí num outro momento eu também fiz uma meditação guiada, né? E aí eu vivenciei também eu me transformando numa fada e várias borboletas. E eu sempre gostei de borboletas, joaninha, essas coisas, mas eu não tinha entendimento do porquê. E aí um dia eu tava no metrô de São Paulo, e aí chegou uma mãe com uma menininha vestida de fada, e essa menininha começou a conversar comigo e falar pra mim que ela tinha um canal no YouTube. Ela até tem esse canal, só que tem um vídeo só e nunca mais eu consegui contato com ela. E aí eu falei assim, ela falou assim, tia, você tá com um neném. Aí eu falei, eu tô com um neném? Como assim? Mas eu não tô nem grávida, né? A menina deve estar, sei lá. E aí ela pegou e falou assim, você vai saber, tia. E ela era pequenininha, não tinha nem 3 anos, acho. E aí ela pegou e falou. Aí eu falei, não, deve ser alguma outra coisa. E aí ela pegou, eu falei, qual que é o seu nome? Aí ela falou, Aisha, Aishinha, Aishona. Aí a mãe dela falou, ela tem um canal no YouTube e tal.
Aí eu entrei, vi um vídeo, né, dela até, e passou. E aí eu comecei a sonhar muito. Aí foi quando eu recebi, né, da espiritualidade, né, a mesa radiônica Aisha, que trabalha tanto as fadas, como os elementais, como os planetas, como os astros, estrelas. E aí eu comecei a entender o porquê que eu queria colocar tanta coisa na mesa dos orixás que não tinha nada a ver. Que na verdade a espiritualidade já estava me entregando ali, né, um outro material de trabalho. E aí eu conversei com a minha mestra e falei para ela, olha, eu acho que eu recebi, né, da espiritualidade. Ela falou assim, olha, desenha, põe no papel, vai pondo tudo no papel. E aí eu fui pondo, e aí magicamente eu comecei a ganhar flores que estão conectadas com o mundo do universo esférico. Até minha irmã às vezes nem sabia o que estava acontecendo, chegava e falava, irmã, olha a flor que eu achei pra você. E aí, tipo, ela me trouxe um dente de leão, ela me trouxe uma outra flor, e quando eu fui pesquisar tinha alguma conexão com fadas, e muita coisa foi acontecendo nesse inteirinho. E aí um dia eu tinha a mesa radiônica desenhada assim na minha frente, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? E aí a gente é cobrado, né? Não negativamente, mas se você ganha um presente do mundo espiritual, você tem que desenvolver, né? E aí eu falei assim, gente, eu não entendo nada de computador, assim, entendo um pouco, mas eu preciso passar isso por uma coisa mais bonita. Aí eu conheci o Canva, né, famoso Canva, e comecei a brincar lá, e deu super certo, assim, hoje a mesa é linda, fui aprimorando no decorrer do tempo. A primeira mesa que eu fiz tinham poucos portais, mas aí foram aparecendo mais, até que uma hora eu falei assim, bom, agora acho que já deu, né? E aí começaram a aparecer outras ferramentas. Então aí eu fiz parceria com outras terapeutas, então a gente tem a mandala, a gente tem as runas, que foi tudo a partir dessa mesa. E aí tudo das fadas, né? E aí, com tanto estudo que eu fui me aprimorando no universo esférico, eu fui vendo algumas coisas que eu tenho muito, né, parecido com o que é uma fada, que é a questão da alegria, a questão de fazer o bem, a questão de ver o bem da natureza. E aí eu não entendia antes, por que eu abraçava a árvore, por que eu falava bom dia pro universo, por que me doía, parece que é uma coisa meio boba, mas não é. Doía ver um animal, sei lá, um passarinho ferido, sabe? Eu sempre fui assim, desde pequena. Se eu pudesse, eu pegava todos os cachorros da rua e levava pra minha casa e cuidava. Só que a minha avó não deixava, né? Porque eu morava com a minha avó. E aí eu fui entendendo que, na verdade, as fadas, elas protegem a natureza, né? E aí eu fui percebendo que também, se você observar o arquétipo da fada, eu tenho algumas coisas, que é o rostinho fininho, a orelhinha pontuda e assim por diante. E aí eu acabei falando, gente, eu sou uma fada, ninguém tira isso da minha cabeça, porque eu sou e pronto. Aí até tem aqueles... Eu não sei o nome daquele pessoal agora que tá se vestindo de cachorro, que é um assunto polêmico. Eu falei assim, agora, então, gente, tô nem aí. Ninguém pode falar que eu não sou uma fada. As pessoas podem ser cachorro, gato, eu posso ser uma fada. São os terians. Então, e tá tudo bem, gente. É cada um com as suas questões, com as suas crenças. E aí eu falei, então agora eu posso falar que eu sou uma fada e ninguém pode falar o contrário. E aí acabou que, antes disso tudo, eu tive salão de beleza durante 15 anos. Uma Deixas Encantadas. E aí todo mundo me chamava de mão de fada. Mesmo sem saber nada disso, nem eu pensava que eu ia pra essa vertente. E aí é o que eu costumo falar, que o mundo espiritual, ele vai te levando pro caminho, né? Então eu sou bibliotecária de formação, comecei contando histórias de fadas, contos de fadas, não sei o quê. De repente eu virei cabeleireira, as pessoas me chamaram de mão de fadas, porque falavam que eu fazia mágica nos cabelos, né? E eu acredito. E aí, de repente, o universo férico foi dando um jeitinho assim, de chegar onde eu tinha que chegar, que é a Aisha, todas as terapias dimensionais, terapias holísticas, e todo esse universo tem me trazido muita coisa boa, assim, sabe? Caramba, você comentou assim, que é o mundo da expansão, né? Como com os detalhes, o mundo das fadas foi te mostrando que você tinha essa aptidão e essa conexão, ela é natural de você, né? E tem muita gente que usa a questão de livros para escrever, tem muita gente que trabalha a questão de ilustração, e aí você vem para essa parte mais da terapia. Então, como que as pessoas elas chegam para esse atendimento normalmente? Que tipo de dor
problema que elas têm e que elas acabam encontrando esse suporte e apoio dentro da terapia feérica? Então, na verdade, é muito louco, porque são de diversas formas que as pessoas chegam até mim, né? E para você oferecer um serviço como uma terapia feérica, você tem que acreditar muito no que você faz. Você não pode ter dúvida, porque senão você não consegue. Porque tem gente que olha e fala, não, isso aí, nossa, não, pelo amor de Deus, é um negócio de doido, né? Que nem tem uma amiga minha que ela trabalha com mandalas. Quando eu propus pra ela o tratamento, ela ficou, mas eu não acredito nessas coisas não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei assim, vamos tentar, né? Porque você não tem nada a perder, expliquei tudo. E aí hoje ela tá fazendo as mandalas pra mim da Aisha, ela tá começando a fazer mandalas de libélula pra clientes fora, e aí ela falou, eu não sei como que isso aconteceu, mas eu falei, é simplesmente se deixar aí. E aí tem pessoas que vêm já sabendo do meu trabalho, né? E tem pessoas que também vêm por outros motivos, por exemplo, pela mesa dos orixás, e aí eu dou o espaço pra pessoa conhecer as outras terapias, e aí vai fluindo, assim, sabe, naturalmente. E fora que tem as pessoas que acreditam mesmo. Hoje em dia acho que é mais gritante, né? Como é que é o nome daquele lugar? São Tomé das Letras, com a questão dos gnomos, tá se tornando mais comum, né? E com a questão do ayahuasca, essas coisas, as pessoas vão ficando curiosas. Mas é uma coisa que o que eu costumo dizer você tem que ter muita certeza do que você acredita. Porque quando você acredita, simplesmente acontece. E aí, como as fadas, elas vêm com essa coisa da magia, eu não tenho dúvida, eu deixo fluir e acontece. A pessoa ela tem que ter noção de que ela tá lidando com uma força da natureza, né? É um poder ali diretamente elemental. Então, não é brincadeira, você não pode desafiar, porque você vai ser de alguma forma cobrado por não acreditar, você pode cair em descrédito com você mesmo, e quando você acredita, você começa a perceber os pontos positivos e o quanto você se sente completa, né? E você acaba levando esse preenchimento, essa alegria para as demais pessoas através dos atendimentos, né? E em que campos que esses atendimentos trabalham? É mais na parte mental, é mais na parte emocional? Como que as pessoas, elas buscam esse suporte dos tratamentos? Então, só para voltar ao que você falou antes, né? Que é uma energia, né? Não dá para brincar. Eu acho que nenhum tipo de energia a gente pode brincar, né? Até fiz uma live com a Fada Gajinha, não sei se você acompanhou, e lá a gente fala que tudo que é energia tem um lado bom e o lado ruim. Então você tem que ver o que você está vibrando, o que você está plantando, para o que você vai colher. E as fadas, embora sejam energias sutis, elas estão muito complicado. Então, até quando eu dou a iniciação da mesa radiônica da Aisha, eu tenho um juramento que a pessoa tem que fazer, falando de que ela não vai usar para o mal, e que se ela usar para o mal, ela vai ser desconectada da egrégora no mesmo instante. Então tem todo um processo, não é simplesmente chegar e fazer e vai ficar tudo bem se eu fizer alguma coisa ruim. Porque eu não recebi essa ferramenta para ser usado para algo mal. Eu recebi para expansão, para cura, para transformação. Então, né, já não precisa nem falar nada. E aí você me perguntou da questão de campo que trata, né? Na verdade, como é uma mesa radiônica, a gente consegue tratar qualquer coisa. Mas o que eu costumo dizer é que precisa ter 50% da mesa e 50% da pessoa que quer ser tratada. Porque a gente vai muito naquela de, eu quero, por exemplo, te convido para conhecer o tratamento, e aí você fica na desconfiança. Aí eu falo, não faz, porque tem que ter a sua crença também, né? Porque não adianta nada. E não é um milagre. Vai acontecer alguma transformação? Vai, mas não é um milagre. E aí, é possível tratar tanto emocional, físico, mental. Porque assim, quando a gente faz uma avaliação, na avaliação eu consigo identificar o que precisa ser trabalhado, né? E aí, a partir disso, eu falo que é um filtro. Que às vezes você chega, Calil, e fala assim, eu quero tratar a procrastinação. E aí a gente, na identificação, na avaliação, a gente vai observando durante o tratamento, porque não é uma sessão só, a gente vai identificando e vai afunilando até chegar na causa
causa raiz. Então, aí vai ver, é uma doença que você tem, é um trauma de infância, ou tantas outras coisas que podem ser. E aí, é muito vasto, né, o campo de tratamento. E aí, a mesa, ela também abre para outras terapias. Então, né, a gente tem lá uma ferramenta, não só a mesa, mas como todas as terapias féricas, né? Então, um oráculo, ele pode, de repente, direcionar lá que a pessoa está com ansiedade. E aí, a partir disso, indica a mesa. Ou então a mesa indica que a pessoa precisa de algo para trabalhar a constelação familiar. E assim a gente vai direcionando. E aí hoje a ferramenta que eu tenho é a mesa, mas eu já recebi da espiritualidade o oráculo das fadas, que eu estou desenvolvendo, que leva tempo. E já recebi as runas também, que já está pronta. E já estou até atendendo já com as runas. Não, caramba, né? A gente tem a visão que muitas vezes o tratamento ele é limitado, pela noção que as pessoas têm sobre até onde vai o poder das fadas, mas elas são um canal de comunicação para outros processos, né? Não só a questão com a natureza, mas toda a temática, egrégora e vibração de trazer a alegria através de outras ferramentas, né? Então você combina essa energia com recursos que são de outros campos, mas ainda assim utilizando essa energia das fadas, né? Sim. E quando as pessoas elas fazem essa contraparte, elas de alguma forma elas entram em contato com as fadas, elas também relatam ter essa experiência de conexão, ou elas simplesmente se focam em estou me sentindo bem e é isso mesmo? Tem os dois casos, né? Então, tem clientes, fiz, me senti bem, tive uma melhora, e aí parei por aqui. E aí tem uns que se conectam, por exemplo, essa minha amiga que eu te falei, das mandalas. E de repente já tá entrando no universo e quando vê, já tá além, sabe? Mas é bem relativo, é de cliente para cliente, de paciente para paciente. E as pessoas que elas procuram essa formação e essa iniciação, como que é esse processo? A pessoa, ela vai ser instruída, ela já tem uma conexão de alguma forma com o mundo das fadas, ou ela pode iniciar essa terapia do zero e ela vai conhecer esse processo, essa conexão, essa vibração com elas? Não precisa ter conhecimento nenhum, até porque eu faço primeiro a iniciação no mundo das fadas, e aí depois eu passo a mesa em si, o trabalho com a mesa. Porque não tem como você fazer uma ferramenta de mesa radiônica das fadas se você não tem nenhum mínimo de conexão com elas, entendeu? E as pessoas, elas têm uma conexão quando a gente faz a mesa radiônica, né? Porque é algo mais visual, né? A pessoa, sim, normalmente quando trabalha com energia, ela fica só assim, mas o que eu tô sentindo? E na mesa você consegue proporcionar essa questão visual, e aí você comentou que existe sempre a contraparte, né? A orientação das pessoas, né? Como então, as pessoas na verdade, tem todo um preparo, né, Calil? Tem... antes de começar qualquer iniciação ou atendimento, né, eu tenho um altar das fadas, coloco as frutas para elas, coloco incenso, coloco uma vela, coloco um aroma. Isso depende do que eu identifico ali. E aí, a partir disso, a pessoa fecha os olhos, se conecta com a presença superior dela mesma, e aí vai sendo levado, vai se permitindo vivenciar isso. E aí, depois, quando termina a sessão, ou da mesa, ou da iniciação, ou de qualquer outro processo terapêutico que eu faça, a pessoa me traz. Eu pergunto, né? Você viu alguma coisa? Sentiu alguma coisa? E quando a gente vai fazendo as ligações, a gente vai vendo que tem tudo a ver. Caramba, né? É diferente, por exemplo, de quem faz a radiônica só por utilizar as ferramentas, tem uma mentoria e uma conexão ali, que você tem toda uma egrégora ali de trabalho, vibração e característica que permite que as pessoas se conectem até com mais facilidade, né? Porque ela já sabe o que vai esperar daquela vibração, ela já sabe por onde vai se conectar. Acho que diferente de quem vai para algo um pouco mais genérico, não que seja ruim, mas existe um material de conexão que a pessoa já espera que vem daquela orientação proveniente das fadas, né? Sim, e aí eu costumo ouvir muito, né, das pessoas que trabalham com a radiônica e com a radiestesia, exatamente isso. Nossa, mas é diferente, porque eu trago...
eu trago, né, querendo ou não, aquela coisa da infância, de que tem os contos de fadas, né, tem toda essa magia, essa magística, e aí eu trouxe isso pra dentro do curso da mesa da Aisha e dos meus atendimentos também, porque eu sei que não é fácil a pessoa passar até por uma meditação, por uma regressão, ainda mais hoje, né, que é informação a todo instante. Não é fácil a pessoa se desligar e se ligar àquele momento ali. Então tem que ter todo um preparo para que fique um negócio que a pessoa se conecte ali mesmo e esqueça do externo e vivencie aquele momento. Então, quando eu faço, seja as terapias ou a própria iniciação, eu explico muito para a pessoa e até eu sinto muito a intuição, até dos meus mestres, mentores, das fadas, e é o momento certo. Tanto é que tem uma pessoa que tá para fazer o curso da Aisha e já tá, acho que 5 meses em stand-by, mas isso eu falei desde o começo para ela, né, deixei claro, e aí não era o momento ainda, e agora tá chegando o momento, porque ela precisava passar por outros processos, ela precisava, né, se autoconhecer melhor. Então é importante deixar isso muito claro, porque não é, como você disse lá no início, não é uma brincadeira, né? É uma coisa séria que você vai estar se conectando com energia que talvez você não tenha nem conhecimento. Eu trago as palavras da minha mestra lá da mesa dos orixás. É uma transformação assim que tem hora que você fala assim, meu Deus, não vou aguentar, porque você está entrando numa outra dimensão, num outro universo, e aí expande a consciência, e aí uma vez que expandiu, não dá para voltar atrás. E essa conexão que você faz aos demais, como isso aplica para você? Então você consegue, por exemplo, pegar essas orientações provenientes da mesa e isso aplicar em todos os campos da sua vida e utilizar essa energia também para suas práticas diárias? Sim, até é engraçado porque dependendo do lugar que eu chego, as pessoas falam, nossa, você tem eu não sei, um negócio, que eu não sei dizer o que é esse negócio. Você tem uma alegria que não é normal, sabe? Tem hora que, sei lá, é muito estranho. Aí eu falo, gente, já falei, eu sou uma fada, vocês não entendem isso? Caramba, né? As pessoas acham que quando a gente lida com energia é uma coisa mental, mas isso se espalha por todo o ambiente, as pessoas ao seu redor, os amigos, né? E a pessoa, quando ela inicia esse processo, ela também acaba vivenciando isso, né? Que aquele tratamento que ela tá fazendo, aquela formação que ela tá fazendo, isso muda no ambiente. Então, como é vivenciar com essa energia das fadas? Então, o ambiente te entristece, o ambiente se molda talvez um pouco ao seu querer, você consegue levar essa alegria. Como é vivenciar essa energia das fadas na vida com tanta informação, com tanta tecnologia? Então, não posso ser hipócrita de dizer que não tem horas que, né, eu sou ser humano, apesar de ser uma fada. Eu ainda, às vezes a gente ainda, né, se deixa dar uma vaqueadinha, mas daqui a pouco você fala, opa, aí já chama as fadas, já flori tudo, já mentaliza, e aí vai voltando pro normal, né? Porque pra mim o normal é você estar bem, mas é fantástico, porque em ambientes que você de repente ficaria maluco, até esses dias eu tava no metrô, e aí tava lotado o metrô, e aí eu comecei a fazer um mantra, né? E aí uma mulher tava sentada, ela percebeu, aí ela falou, nossa, o que você tá fazendo? Eu falei, moça, tô fazendo um mantra. Aí ela, nossa, que diferente isso, né? Mas o metrô tá tão cheio, né? Eu falei, tá cheio, mas tá tudo bem. O importante é que a gente tá conseguindo ir pra casa. E aí acabou que eu até dei o cartãozinho da Aisha pra ela, porque ela ficou interessada, perguntou o que era mantra. Então, em ambientes totalmente propício a você ficar estressado, propício a você, de repente, pegar uma energia ruim, eu tento voltar sempre pra essa energia e entender que tá tudo bem e que às vezes esse nervoso, essa angústia, essa raiva não é de mim, é da outra pessoa e ali está nela. Mas também tem momentos que eu faço meditações, orações para tentar acalmar a pessoa em si, né? Que às vezes a gente vê situações e aí a gente fala assim, não, peraí, vamos fazer um Ho'oponopono, vamos fazer uma meditação, emanar uma luz das fadas da pessoa, ela ficar alegre, e super funciona. Mesmo que a pessoa não tenha entendido nada, pelo menos a meu ver funciona. E é muito bonito e diferente ver essa conexão com as fadas, né? Porque as pessoas associam a mentoria de repente a um arquétipo mais humanoide, mais com um pouco mais de antropomorfismo, mais relacionado a
de um deus, com um poder mágico que você não sente, que você só simplesmente acontece aquele milagre e pronto. E aí traz essa mentoria diferente, né? Que é algo mais próximo, essa conexão com a natureza, essa conexão com o ambiente. E os tratamentos, eles também são mais próximos, são mais naturais, é sempre trazendo mais essa conexão também com os produtos naturais para se promover o bem-estar. Então, na verdade, é totalmente natural, né? Porque não é remédio, é totalmente natural. Porque primeiro a gente lida com energia. Então, a radiônica e a física quântica, a radiestesia, a gente avalia e consegue transmitir essa energia. E aí também, dentro dos tratamentos, tem a parte do reiki, né? Que é a emanação de energia. Tem a parte das ervas, que são ervas que eu estudei sobre ervas de fadas. Então, a gente manda a energia dessa erva, porque não são todas ervas que, por exemplo, no Brasil tem poucas plantas que é de fada, conhecida como plantas de fadas. Então tem plantas que a gente não tem acesso. E aí a gente consegue mandar a energia dessa planta porque foi canalizado na mesa. E aí outras coisas mais também totalmente naturais. Até de repente falar pra pessoa, olha, saiu a erva tal, se você tiver acesso, faz um borrifador, toma um banho com essa erva, ou com essa flor, essa planta, e assim por diante. Então é totalmente natural. Essa vivência, essa busca com a natureza também acaba trazendo um pouco mais de realidade para a pessoa também, né? Porque são elementos que ela consegue vivenciar e visualizar, né? Quando a gente acaba divinizando muito essa situação, parece que a pessoa foi lá e fez um milagre e no outro dia você acordou bem. E aí quando tem essa contraparte que a pessoa precisa consumir produtos naturais, mudar os hábitos dela, ela acaba conseguindo entender que tem também a questão da vontade dela junto do processo, né? Sim, e na verdade, quando eu faço o atendimento, até a iniciação mesmo, normalmente eu dou um kitzinho pra pessoa, né? Então, por exemplo, saiu tal erva, saiu tal não sei o que, saiu não sei o que lá, e aí eu vou lá e preparo esse kit com incenso, ou com a erva mesmo, e aí entrego pra pessoa e explico, usa assim, 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 e acaba que a pessoa, por curiosidade, acaba se conectando, e aí vai se aprofundando, aí vai querendo entender, aí vai conhecendo outros trabalhos, e vai fluindo, assim, sabe? E aí é legal porque, por exemplo, às vezes você fala pra pessoa, né? Você precisa fazer um aterramento. Vai num parque, anda descalça, né? Sente a natureza. A pessoa olha e fala, mas eu nunca fiz isso. Tirar um sapato num parque, né? E aí, de repente, a pessoa faz e tá fazendo até mais do que eu. Aí eu olho e falo, gente, que legal, né? O processo. A pessoa, ela acaba vivenciando a natureza, que por muitas vezes a gente acaba passando despercebido no nosso dia a dia, nessa rotina de eu preciso produzir, eu preciso render, eu preciso ser eficiente. A gente acaba, de fato, desconectando da natureza e acaba, muitas vezes, inclusive matando para conseguir produzir residência, ter mais recursos. Eu trago muito, quando as pessoas vêm muito com a questão de mas isso existe mesmo? Eu falo assim, vamos lá, você já foi pra praia? Aí a pessoa, já. É humanamente impossível você dizer que você foi na praia, tomou um banho de mar, pisou na areia e falou que você voltou do mesmo jeito. Aí a pessoa fica, pensando, aí pensa de novo. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, tenta fazer essa experiência. Vai na praia, ou vai num parque, anda descalço, senta na grama, aprecia a natureza, e aí escreve o que você sentiu e depois você me fala. Aí a pessoa volta e fala, nossa, é verdade, né? Parece que tira aquele peso da gente, não sei o que. Falei, porque se você for no shopping passear, você não vai ter essa sensação. Aí a pessoa começa a entender que é um processo natural, que é um processo da natureza. E aí é até legal porque, às vezes, por exemplo, a gente trabalha muito com os arquétipos dos animais, né? Então, por exemplo, de repente fala para a pessoa, sai lá, borboleta, vamos falar que é o mais comum, né? Saiu a borboleta, que traz a questão da transformação, da transmutação, mas também tem o lado que, né, precisa ser observado, o lado negativo do arquétipo. Aí a pessoa fala assim, nossa, menina, esses dias eu fiz a mesa, eu tava lá e aí apareceu uma borboleta na janela da minha casa. Aí eu falo assim, pode ser que ela apareceu naquele dia, sim, porque é o arquétipo que a gente tá trabalhando, mas às vezes já estava aparecendo, só que você não observava. Então é bem interessante. Cada atendimento, cada caso é um caso. E permite-se ser algo de conexão, né? A pessoa, ela consegue vivenciar isso com as
próprias ações, né? E diferente de, por exemplo, quando a pessoa ela vê essa conexão através do orixá, de uma divindade que seja, ela tem essa visão divina e aí ela tá tocando, ela tá sentindo e ela de fato não vai sair a mesma do que entrou. Como que as pessoas elas fazem esse processo de continuidade? Porque eu estava mal, eu procurei ajuda, saiu ali as ferramentas. E como funciona esse processo de progresso? Então, como é que eu vou buscar a melhora? Como é que eu vou ser orientado dentro das minhas vontades e busca, de repente, de ter mais confiança para buscar um emprego melhor, confiança para lidar com um tratamento ali que surgiu, que é esse processo de continuidade? Então, na verdade, é bem complexo, porque, assim, como você disse, né, um processo de divindade, um processo de orixá, se você observar, divindades tem os santos aí, né, que é mais palpável de ver, orixás tem a incorporação, então tem normalmente um lugar, um terreiro, um templo, e o universo esférico é totalmente natureza, o que é bom, porque a gente tem natureza em tudo que é lugar, então dá uma amplitude muito maior para a pessoa, só que ao mesmo tempo é um pouco limitante, porque acaba que a pessoa às vezes, se não tiver esse processo de continuidade, ela acaba falando, coisa de doido isso aí, e tá tudo bem também, mas eu acredito muito, Calil, que assim, a pessoa, isso em qualquer processo terapêutico e com qualquer terapeuta, todo terapeuta, ele só tem um paciente porque ele precisa também tratar algo nele, então são conexões, isso é minha crença, tá? Então, são propósitos, se a gente se encontrou, tem algum propósito, e aí a partir do momento, é o que eu falo para todos os terapeutas, porque eu trato muitos terapeutas, a partir do momento que você viu que já não dá mais, indica para um outro processo, porque pode ser que ali já não faz mais sentido para a pessoa. E tá tudo bem, em algum momento fez sentido, em algum momento lá na frente ela vai lembrar desse processo, mas chegou um momento que já não faz mais sentido, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, porque aí você não vai deixar a pessoa evoluir, você também não evolui, então eu sou muito, até em relação ao universo esférico, os elementares, eles trabalham muito em conjunto, então enquanto a fada é responsável pelo ar, o gnomo é pela terra e assim por diante, a gente também, enquanto terapeuta, cada um tem um campo específico de tratamento. Então, se eu tô fazendo um tratamento com você, eu vi que chegou num momento que já não vai dar mais para seguir ali, eu te indico para um outro profissional que trabalha com alguma coisa que eu identifiquei que você vai se identificar melhor. E aí, se a pessoa, não, eu quero dar continuidade, mas não vai ser para sempre, entende? Porque a pessoa chega um momento que ela... qualquer processo terapêutico é autoconhecimento. E tem horas que uma ferramenta só, se você ficar mantendo só um tipo de ferramenta, só um tipo de profissional, não flui. Porque você já bebeu toda a água daquela... E aí você precisa ir para outro lugar, né? É bonita essa visão de entender que você não vai amarrar a pessoa e que você tá ajudando no progresso dela, né? É aquela planta que você vai ajudar a florescer, mas na hora que chegar no processo de maturação, aquelas flores vão jogar para fora a polinização dela e ela vai pro rumo que tem que seguir, não é ali dentro daquele seu campo, né? Você não pode limitar isso, colocar aquela flor dentro de um vidro e achar que aquilo ali é o máximo que ela chega, né? Não, porque nós do universo esférico, nós somos ar, né? E ar é liberdade. Então começa por aí. Mas eu te digo assim que antes de eu entrar pro universo esférico, quando eu trabalhava só com a mesa dos orixás, com outras terapias, eu ficava muito nessa de, caramba, a pessoa não me liga mais, quer saber se ela melhorou, e não, sabe, sumiu. E aí a gente ficava indo atrás, sabe? E é muito desgastante. E aí quando eu fui começando a me conectar com o universo esférico, eu fui vendo que somos ar, então a gente tem que deixar livre. E aí pode acontecer de repente o Calil fazer um tratamento comigo hoje e a gente sumir do mapa e daqui, sei lá, 2, 3 anos voltar e falar, queria fazer de novo, ver o que você tem aí de novo. Ou fazer aquele mesmo procedimento. E aí é isso. A pessoa, ela preenche o jardim dela com aquela flor, com aquela conexão naquele momento, mas ela vai seguir, em algum momento aquela flor vai desaparecer, vai cumprir o ciclo dela e ela vai sentir de novo essa vontade, né? Não é você ficar dando a mesma flor, o mesmo presente, aquela mesma conexão o tempo todo. Que visão de como você começou a fada tem esse movimento de expansão. É até um senso de liberdade, de maturidade, de entender que você fez parte do processo, mas você não tem que
ser a bengala da pessoa, você ajudou ela ali naquele processo de recuperação e deixou ela caminhar para quando ela precisar de novo de outro processo de recuperação vir até você, se for a ferramenta que você tem naquele momento útil para ela. Sim, é isso. É uma visão madura também, né? Porque o profissional, de alguma forma, precisa pagar as contas, ele precisa se manter e tem todo esse desgaste, né? Nossa, eu preciso fazer processos que façam com que as pessoas me enxerguem. Ter essa consciência, ao mesmo tempo alinhado às ferramentas das fadas, faz com que você tenha essa liberdade também de gerar mais fluxos, né? Você é mais dinâmica em volume do que em questão de você ter aquelas pessoas ali que você vai estar cuidando da vida e de cada pedacinho dela, que nem seria, no caso, uma religião ali, aquele terapeuta de confiança, né? Eu acho que você... Vou fazer até uma analogia, né? Você faz a pessoa soltar as asas, né? Que às vezes as asas estão presas ali, né? Da fada. E aí, quando ela solta as asas e voa, aí você fala assim, missão cumprida, era isso que eu tinha que fazer e tá tudo bem. E o processo sempre é lindo, sabe? Quando a pessoa se permite. E aí, o terapeuta que, de alguma forma, busca esse suporte com você, ele também não tem a vontade de ficar preso, né? Então ele vem e vai passar, como você comentou, você atende muitos terapeutas, então eles também precisam ter essa liberdade de buscar essa vivência de ser suporte momentâneo e não uma bengala da vida da pessoa, né? Eu costumo dizer, né, que é engraçado até você falar de terapeutas, porque as pessoas têm a ilusão de que terapeuta não precisa de terapia. E, na verdade, a gente precisa de muito. Então, tem que ter esse entendimento de que é algo que vai só fluir e tá tudo bem, e que não, como você disse, não é uma bengala para sempre. É uma bengala ali momentânea e aí a pessoa se sentiu segura, voa, sabe? Mas não é um processo também tão fácil assim como parece, porque vou até trazer exemplos aqui. Quando eu recebi a mesa da Aisha, veio muita questão de cuidar dos animais também. E na mesa dos orixás eu não tinha. E aí, quando eu comecei a tratar de animais, os primeiros animais que eu tratei, eles morreram. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, será que... E agora? E aí as pessoas que eu tratei falaram, nossa, Grazi, ainda bem, porque você tirou esse peso, porque estava sofrendo. E aí eu fui entendendo. E hoje eu trato animal sem medo algum, sabe? Mas o processo não foi muito fácil, não. Porque aí você fala assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô mexendo com a energia errada? E aí você vai estudar aí, né, no contexto geral, que às vezes a alegria é também o de carne. Esse processo de expansão e maturidade é entender que você não tá preso, que você não pode prender esse ser da natureza, que não é a sua vontade, né? As coisas têm um ciclo natural delas e até como você explicou, né? A própria pessoa da conexão com o terapeuta tem o ciclo natural ali de ajuda. E sim, quando você tem essas conexões com o mundo da fada, como você vivencia isso ao lado de outras formas de conexão? Então, por exemplo, você tem essa conexão forte com as fadas, você faz essa mentoria, mas você consegue levar outros processos, trazer essa harmonia e conjunção para a vida, para ter, olha, eu tenho o equilíbrio das fadas, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha crença mais na bruxaria natural, que já entra nessa parte de elemental. Então, como que a gente vivencia essa conjunção de energias? Eu vou ser um pouco polêmica aqui, tá? Porque eu acredito que no final é tudo a mesma coisa, né? Eu acredito que assim, por exemplo, porque eu comecei com a mesa dos orixás. E aí, os orixás, eles são nada mais do que forças da natureza. E aí, é muito complicado falar isso, principalmente quando você trata com alguém que vivencia a Umbanda, o Candomblé, aí fala, não tem nada a ver, e não sei o quê. Porque se você for ver bem, os elementais, né, as fadas, gnomos, eles são muito parecidos com a energia dos dierês, se você for ver, né, que são seres sutis também, são, né, então pra mim, eu acho que no final é tudo
tudo a mesma coisa, são só nomes diferentes dados. E eu posso ser criticada por isso que eu tô falando, mas essa é a minha concepção. E eu não mudo isso. E aí, quando você me pergunta, né, você consegue trazer outras? Eu consigo super, porque eu acho que tem dois lados, né? O bom e o ruim. E aí, dentro disso, a gente pode ir lembrando, caracterizando, dando formas. E aí, até no universo férico mesmo, às vezes eu tô lendo um livro que se chama Féria. Eu não lembro de que editora aqui. Pensamento, acho que é a editora Pensamento. E eles trazem várias visões que eu não concordo, né? Pelo estudo que eu tenho, tudo. Mas eles também fizeram um estudo e eu acredito. Então eu procuro trazer sempre o que eu acredito. Sempre deu certo, sabe? Então eu acredito muito que dá pra sim trazer outras energias, né? Que nem tem uma amiga que ela ganhou um duende e aí ela falou que colocou perto do altar lá da religião dela, da Umbanda. E aí esse duende começou a causar e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, será que isso não é uma crença? Que, né? De repente alguém colocou isso na sua cabeça? Porque é uma imagem, né? É só uma imagem. Aí ela pegou e falou assim, não, mas a minha mãe de santo falou que não pode misturar e eu falei, não, tá bom. Ela falou e você acredita nisso, tá tudo certo. Mas na minha concepção, é lógico que são energias diferentes, né? São mundos diferentes, universos diferentes, mas a gente também não pode estigmatizar tanto ao ponto de falar, nossa, se eu colocar, sei lá, se eu colocar um orixá junto de um gnomo, minha vida vai danar tudo. Sendo que, na verdade, às vezes são seus atos que precisam ser repensados. Porque se fosse assim, a gente não traria os santos católicos pra Umbanda, né? O processo é muito mais além, né? Como você disse, é muito mais profundo, né? Tá muito mais relacionado às atitudes do que, de fato, cada egrégora ali, a gente acaba terceirizando a culpa, né? Coloca Sim. a culpa nas entidades, nas vibrações que a gente tá mexendo e não olha que, de repente, a gente tá acordando rabugento, não tá dando bom dia nem para as pessoas do seu convívio e quer que a vida floresça. Exatamente. E aí, até você me perguntou de trazer outras questões, né? Eu sempre fui muito questionadora, desde muito criança. Minha família é Umbanda e Candomblé, é um bandomblé, né, que fala, e eu sempre questionei muito, assim, então eu lembro que até minha mãe de santo ia acender uma vela, eu perguntava, mas por que essa vela? E antigamente era muito velado as coisas, né, então antes era tudo mistério, é mistério, é mistério, é mistério, e aí eu sempre bati de frente, né, e até hoje bato, porque eu não concordo, e falo, mas eu tenho que saber, eu tenho que entender o que eu tô fazendo, e aí eu entendi no decorrer da vida mesmo, e claro, tem algumas coisas que, pela minha idade, eu não poderia saber, né, porque eu era criança, mas é muito mais da minha atitude, do meu fazer. E aí eu vejo aí muitos pais de santos, pastores, padres, estão lá pregando uma coisa maravilhosa e tem uma vida por trás, né? Então é muito mais a sua atitude. E aí quando eu faço um atendimento, até complementando a resposta que você me perguntou, eu procuro entender o que a pessoa busca e o que ela tem de conhecimento. Porque se a pessoa não tiver minimamente um conhecimento do que são os elementos da natureza, aí eu tenho que ir por outro lado, até chegar onde é necessário. Então, por exemplo, se é uma pessoa que ela é extremamente religiosa, da Umbanda, eu falo, então vamos fazer a mesa dos orixás. E aí depois eu vou inserindo aos pouquinhos, e aí aos poucos, na verdade, eu falo que a própria magia das fadas tem me trazido clientes já direcionados, então fica mais fácil. E hoje, através da rede social, esse arrasta, a gente acaba vendo muita coisa. E como o mundo das fadas tem sido mostrado através das redes sociais para as pessoas entenderem, ele acaba de repente caindo para um conteúdo mais infantil e perde esse conteúdo de tratamento. Como que tem sido essa informação do mundo das fadas chegando através das redes sociais e até a divulgação disso, né? Então, eu ainda acho que está muito confuso, porque vem muito a questão dos contos de fadas mesmo, né, da Disney aí, e aí acaba que muitas pessoas ainda têm essa confusão, para, tipo, de repente chegar e falar assim, não, agora entendi que tá falando de fada mesmo, dos elementares, né, mas o que eu vejo é que as pessoas estão mais abertas hoje em dia.
dia. Então, tem bastante gente que pergunta, né? Mas como assim, né? Aí você começa a explicar e a pessoa começa a se interessar. Mas vou ser bem sincera pra você que a maioria das pessoas que vem através das redes sociais pra mim não vem por conta das fadas, vem por conta do tratamento em si. Então, vê lá que tem um tratamento e de repente, que nem esses dias eu lancei um lá de prosperidade. Entenda por que sua prosperidade é travada, é bloqueada. E aí, a partir disso, eu proponho, né? E falo, olha, eu trabalho com a energia das fadas, é assim. E aí a pessoa vai se permitindo conhecer. Mais a comunicação através do problema, e as fadas ficam mais no processo de mentoria e arquétipo, não Sim. como o centro de eu trabalho com fadas, não, eu trabalho com processos, trabalho com desbloqueios, trabalho Sim. com a resolução do seu problema. As fadas são o meu canal de comunicação como facilitador para você. Eu tenho até um outro projeto chamado Emoções Curadas, que nasceu no meu salão, que é um projeto de autoconhecimento de 21 dias. Eu tô na 11ª turma online e tenho 2 turmas presenciais. E aí, é engraçado até porque nas primeiras turmas era muito voltado para as ferramentas de autoconhecimento mesmo. Só que foi modificando aos poucos, porque outras pessoas foram chegando, eu fui divulgando na Aisha, e aí hoje eu já consigo fazer uma meditação das fadas, eu já consigo fazer, sei lá, que nem essa turma agora eu tô fazendo um oráculo das fadas. Então, todo dia eu trago o oráculo das fadas. Então, aos poucos, as coisas estão se casando, sabe? Mas é um processo e não é tão simples assim. Essa busca por autoconhecimento, o que menos a pessoa imagina é que ela vai ter que mudar os próprios hábitos e lidar com os próprios problemas, né? Ela acha que você vai dar todas as respostas, né? E até o processo terapêutico em si. As pessoas acham que é milagre, né? E que, tipo assim, é responsabilidade do terapeuta. Se não der certo, é porque é o terapeuta. Então, antes, no diagnóstico, eu já deixo muito claro para a pessoa. Falo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? A responsabilidade maior é sua. E aí eu explico, por que é minha? Porque, assim, eu sou um, como que eu posso dizer? Eu sou um canal, né? Então, assim, é 50% o espiritual e 50% você. E aí eu pergunto, você tá disposto? Você tá disposto? E já deixo claro também que nenhuma transformação é fácil. E quando a gente deixa claro isso, por mais que seja fada, por mais que elas venham trazendo a questão da leveza, da alegria, tem os processos, porque não é só isso. E aí, deixando claro, aí a pessoa fica mais segura, a pessoa se deixa levar mais, e aí vai fluindo. Essa busca por ser melhor, né? É legal que você consegue conciliar tanto a busca por autoconhecimento, para a pessoa se tornar mais madura, ter esse processo de expansão, mas ao mesmo tempo a resolução, né? Porque a gente às vezes quer resolver os problemas, a gente tem as pendências do dia a dia, então você quer prosperar de alguma forma, você quer resolver aquele mal-estar que você está sentindo, mas ao mesmo tempo você quer buscar se entender por que você sente as coisas, e aí você consegue caminhar vários processos ao mesmo tempo também. Então, e acho que esse é o meu diferencial, né? Porque eu trago toda essa questão do autoconhecimento, toda a questão das terapias, e aí, como eu te disse, eu já estudei muito, né? E não paro de estudar. Ontem mesmo eu comprei um curso porque eu gostei do nome. Falei assim, quero fazer. Eu gosto, é uma coisa que se eu for ver o meu mapa astral, o mapa numerológico aí, tem muito essa questão de busca de conhecimento. Eu vim nesta vida para isso. Então eu hoje entendo. Antes eu não entendia não. Eu falava, que doida, gente. Tô estudando isso pra quê? Mas hoje eu entendo. E aí, com essa bagagem de conhecimento, eu consigo trabalhar diversas ferramentas, né? E de diversas estratégias, depende... É o que eu falo, nenhum tratamento é igual a nenhum, porque cada ser humano tem sua especificidade, cada ser humano traz um problema diferente, e aí eu vou trabalhando processos diferentes, tratamentos diferentes, e é incrível. E aí, quando eu não sei, ou quando cheguei no limite, aí, como eu tenho bastante contato também, né? E aí, a próprio universo das fadas, da minha espiritualidade, vem, parece que até às vezes um terapeuta que faz tempo que eu não falo, eu lembro, nossa, tem fulano que tem tal coisa que acho que vai ajudar, e aí eu direciono. E essa vivência toda, essa ânsia por conhecimento também serve para você aumentar o seu campo de conhecimento, aumentar suas ferramentas, e também serve de exemplo para outros terapeutas entenderem que quanto mais você trabalha a si, melhor é os atendimentos que você proporciona aos demais, né? Sim, sem dúvidas. O que eu costumo dizer
Às vezes eu vejo uma pessoa porque tem gente que não quer se autoconhecer, né? Hoje de manhã mesmo eu tava falando isso. Eu falei, eu não consigo entender como tem gente que quer ser uma pedra. Quer ficar ali e quer esperar que aconteça um milagre. Uma pedra só vai ser levada se alguém chutar ou se o mar ou a água vier e levar. E aí o processo é mais dolorido ainda do que você levantar, ir lá e, sabe, tomar a decisão de mudar. E aí, só que a gente, enquanto terapeuta, a gente também tem que ter esse olhar de entender que não quer, tá tudo bem, entendeu? Não vamos forçar, porque não adianta. Não adianta, que vai ser pior, até para você, pro seu processo enquanto terapeuta. E aí, quando você faz um curso, você ganha já uma expansão de conhecimento. E aí, quanto mais você expande esses conhecimentos, mais você fica criterioso, mais você fica chato e tá tudo bem. Quanto mais você busca, né, esse processo, você vai ficando mais crítico, você vai também desenvolvendo novas ferramentas e o limite é a sua busca e você nunca vai estar completo, né? Porque hoje você tem controle daquele ambiente ali, mas amanhã surge qualquer coisa, você já, preciso aprender mais, preciso buscar mais, preciso lidar melhor com essas situações. Então, eu vou trazer aqui novamente a frase da minha mestra lá da Mesa dos Orixás. Ela falava uma coisa e é muito real, né? Que uma vez que você expande, nunca mais você volta ao normal. E é muito, muito, muito sério isso. Você não consegue mais. É uma coisa que não tem como. Então, por exemplo, você passa a frequentar novos lugares, você passa a querer estar ao lado de pessoas, né? E vai ficando pior, porque o número de pessoas que querem se desenvolver é muito menor do que quer ficar lá assistindo jornal, vendo tragédia, entendeu? Então, vai ficando menor esse ciclo. E aí você chega um momento que você começa a se sentir sozinho ou sozinha, aí você fala, nossa, era melhor ter ficado lá assistindo novela, né? Não, Deus me livre. Nada contra, gente, mas eu sou apaixonada por esse processo. E eu falo, às vezes a gente precisa deixar ir pessoas que foram importantes, até do nosso próprio sangue, entender que estão num outro momento. Não é fácil, mas é libertador. Porque aí é o momento que você ganha asa e você sai voando, e aí o céu é o limite, né? Às vezes você precisa florescer em outro jardim e não o que você tá plantado, né? Exatamente. E quem sentiu esse chamado de ter esse processo de expansão, de vivenciar, como que a pessoa pode ter essa vivência com você, como ela faz para entrar em contato, como ela faz para estudar, precisa ser físico, tem material virtual, você consegue atender as pessoas à distância. Então, como que funciona esse ponto para a pessoa que sentiu eu quero vivenciar isso, eu quero ter essa conexão com ela. Então, como que as pessoas fazem? Então, 90% dos meus atendimentos são online, até porque hoje as pessoas quase não têm tempo, né? E aí é só entrar em contato comigo pelo Instagram, fada.aisha. Lá tem todos o WhatsApp, me chama no inbox, e aí a gente tira todas as dúvidas e mostra todos os processos, tanto para ser atendido enquanto cliente, quanto se quiser fazer uma vivência, quanto se quiser fazer o curso e assim por diante. E eu queria, para encerrar, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que busquem esse momento de expansão e de autocuidado, para que as pessoas recebam essa alegria que você proporciona, e isso ajude que seja diferente o momento que a pessoa iniciou ouvindo a conversa, mas que ela vai sair completamente diferente depois de receber toda essa dose de conhecimento e alegria que você proporciona. Tem uma frase que eu até coloquei aqui, que tem a apostila, né, da mesa, e aí ela fala assim, né, que acreditar que as fadas existem é o primeiro passo para se conectar com elas. Eu acredito em fadas, e se através de mim eu posso fazer você acreditar, então é só se permitir. Fica o convite para você experimentar e se permitir acreditar que você não é uma pedra, você está perdendo um momento importante, né, da sua vida, às vezes deixando passar ali toda uma conexão que a natureza tem, e vá vivenciar quem proporciona esse suporte, essa orientação com algo próximo, divinas, é um milagre. Não, é suas ações, seu conhecimento e essa busca por uma vida melhor e mais leve. E mais alegre.
Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.